Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do UPcast. Eu sou Priscila Domingues e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma conexão que vai muito além das palavras. Você já notou como a presença de um animal às vezes pode acalmar, acolher e transformar um momento difícil? Às vezes um toque, um olhar, até um balançar de cauda, fala mais do que 1000 palavras. E para a gente entender um pouco mais sobre como essa conexão pode promover saúde e bem-estar e como funciona a terapia assistida por animais, a gente está recebendo no nosso estúdio o biólogo Alexandre Bello, que também é o coordenador do projeto Te Acolhe UERJ, que desde 2022 faz um trabalho bem interessante aqui no nosso Hospital Universitário Pedro Ernesto. Professor Alexandre, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado, Priscila. Um prazer é todo meu. Para a gente começar, professor, então vamos contextualizar e explicar, o que é a terapia assistida por animais? Certo. Eu diria que a terapia assistida por animais está dentro de um guarda-chuva. Como até o próprio nome do projeto é Te Acolhe UERJ, Serviços Assistidos por Animais. É uma nomenclatura que de 2023 e mais fortemente, 2024 para cá, está sendo adotada. Uma normatização internacional. Então, dentro de serviços assistidos por animais, nós temos a educação assistida por animais, programa de apoio assistido por animais, que é essencialmente que a gente desenvolve em vários locais, como o Hospital Universitário Pedro Ernesto, o UPAs em Petrópolis, no INTO, Centros Municipais de Referência de Pessoa com Deficiência, em vários desses ambientes, e a terapia assistida por animais, tratamento ou terapia assistida por animais. Ela, sim, ela tem que ser muito bem estruturada para uma equipe de saúde com objetivos terapêuticos bem definidos. Tá? Então, isso é uma etapa da evolução do projeto, do trabalho que a gente está caminhando nesse sentido. Nós temos atuado bastante dentro do programa de apoio assistido por animais e da educação. E quais são os benefícios terapêuticos que a gente observa dentro dos serviços assistidos por animais? Sim, sim. E isso varia conforme o público, mas tem sido bem marcante em diferentes públicos. Por exemplo, relatos da literatura. E, em breve, nós vamos começar a desenvolver o projeto. Ele já tem uma vertente de ensino, de formação de pessoal. O próprio serviço em si é a extensão. E na fase de pesquisa, a próxima etapa é protocolar a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa aqui do hospital para a gente iniciar a pesquisa, inclusive com servidores. Porque dados da literatura mostram redução nos níveis pressóricos. O que significa isso? Pressão arterial fica melhor. Redução no nível de ansiedade, de estresse, de conforto, nível de dor. Isso é visto até em ambulatórios, em tratamentos dentários, mas de uma forma em geral. Melhora da resposta imune. Tá? E aí, no caso, também você consegue mensurar isso, é claro, dosando citocinas. Mas uma forma que a gente conseguiria, por exemplo, vamos dizer que a gente faça um estudo piloto com servidores, que é um grupo mais fácil de você controlar os benefícios. Então, mensurando a pressão arterial e fazendo dosagem, por exemplo, de algumas enzimas salivares, como pode ser um hormônio, cortisol, ou a amilase salivar. É uma forma de você mensurar picos de estresse dessa pessoa. E focando um pouquinho na terapia assistida por animais, quando ela é mais indicada? Tem alguns casos em que ela é mais... No geral, ela é indicada, mas nós devemos pensar como uma intervenção benéfica, não medicamentosa, sem dúvida, não é, no público hospitalizado, ambulatorial, em geral, pode ser, desde que a pessoa não tenha fobia, não tenha medo do animal, não tenha alergia extrema. Então, essas seriam desvantagens, contraindicação, que não poderia ser adotado. Se a pessoa tem fobia e tem alergia extrema, não. Mas, no geral, sim, para quase todas as pessoas, mas também você espera também, vai ser benéfica para todos. Essa interação, o resultado, o benefício vai variar de indivíduo para indivíduo. Mas, no geral, é muito bem documentado como sendo extremamente benéfico. E é algo com um público também bem variado, Criança, adulto, idoso. Não Sim, aqui nós temos atuado muito no público infantil e adolescentes. Mas também vamos, por exemplo, na Vila da Psiquiatria, que tem sido assim, muito benéfico. A demanda surge cada vez mais setores do hospital,
E na própria psiquiatria já fica aquela expectativa semanal de quando estaremos indo, que dia da semana, será uma quarta ou uma sexta, quando estaremos indo lá, porque foi criado um vínculo a ponto de a gente ter um relato aqui, claro, omitindo questões éticas, nome da pessoa e tudo mais, um relato de uma paciente, na realidade o esposo de uma paciente, que mandou uma mensagem via o Instagram de um dos coterapeutas dos animais, depois também para o projeto, em que uma pessoa que estava tentando contra a própria vida, pensou em atentar contra a própria vida, só em a pessoa da família mostrar a foto, um vídeo dos nossos animais em atuação, um dos cães do projeto atuando com ela, e ela adora tanto esse animal, gosta tanto, que ela falou, ele vai ficar triste se você morrer. A pessoa desistiu de se autoexterminar. Ao ver o vídeo, lembrar daquele momento que ela vivenciou, em casa isso, em surto, a pessoa desistiu. Então, assim, essa interação homem-animal, esse afeto, esse vínculo que se estabelece, é algo que parece até mágico. Existe um artigo de 2020 que fala terapia assistida por animais, medicina ou mágica. Artigo de uma referência boa de impacto. Na realidade, provocando essa questão. Ou seja, nós temos, como falei, alguns indicadores fisiológicos a nível neuronal, a modulação da resposta neurofisiológica como um todo, há uma melhora bastante significativa. E ainda que você não mensure, ele não esteja fazendo, usando métodos invasivos ou dosagem disso ou daquilo, você consegue ver nitidamente a expressão facial da pessoa, um sorriso que não existia. Né? Um momento de dor. Aconteceu aqui no ambulatório da pediatria. Um menino que estava meio contido no chão, com dor, não estava brincando nem nada. Chegaram os cães, começou a brincar, a mãe falou, é incrível, ele estava com dor ainda agora, parece que está com dor mais. Esquece, ele esqueceu que estava com dor. Tá? Então, na realidade, essa interação, ela modula uma série de respostas e que surpreende. É claro que isso parece ser totalmente empírico, mas não é. Tem como você mensurar isso, observar, até registros videofotográficos. E a gente vê muito vê mais atuação de cachorros, mas outras espécies podem participar desse trabalho também, Sim, não é? tivemos uma experiência muito boa durante um ano inteiro na Policlínica Universitária P. Carneiro, na versão Rondon da própria UERJ, em que nós utilizamos outras espécies de animais. Né? Lembrando que lá atrás o projeto se chamava como zooterapia UERJ, uma terapia usando animais. E, em função da nomenclatura, a gente readaptou para serviço assistido por animais. Né? Então, ficou TEACOG, serviço assistido por animais. Mas outros animais, usamos aves como calopsitas, isso é bem observado e benéfico. Aves e répteis, como jabutis, para idosos. Tá? Nós utilizamos calopsitas, coelhos, coruja, gavião e mesmo uma cobra jiboia. Uma ou outra cobra, um casal, na realidade. Jiboias que interagiram muito bem e apresentaram resultados muito positivos com adolescentes e adultos autistas sensíveis a toque e abraço. Você imagina uma pessoa que fala, eu não quero que você me abrace, mas ficou com mais de uma hora com uma jiboia enrolada no corpo, acariciando, sentindo, inclusive, quando essa pessoa, claro, daquela tensão inicial, que você botou a jiboia ali, a pessoa se acalmou e ficou com essa jiboia, sentiu, inclusive, o coração da jiboia pulsar no seu próprio braço. Sentiu. Ou seja, essa conexão homem-animal foi estabelecida de tal forma que a pessoa, até certo ponto, se dessensibilizou nessa questão do abraço, sendo tolerante ao animal a essa abertura. E a gente vê isso inúmeras vezes. Relatos em shoppings, em escolas, em hospitais, em ambulatórios, pessoas que falam, eu tenho fobia, ou eu tinha fobia. E você vê que rapidamente estabelece aquela interação. Uma pessoa que não está sorridente passa a sorrir. Uma diz que tem fobia, e na hora em questão de minutos, você vê a pessoa já interagindo ali, mudando rapidamente esse comportamento. E como é que é feito o processo de seleção e treinamento? Assim, como é que vocês percebem que aquele animal tem um perfil para esse trabalho? Uhum. Muitos do que nós já temos no projeto já vieram de seleções prévias, já tem todo um cuidado, já vem um adestramento sendo preparado para ter esse perfil, que tem que ser uma seleção bem criteriosa. Uma segurança, você tem que pensar que é uma via de mão dupla. Né? Tem que ser na verdade até tripla, digamos assim. O par,
né? O responsável e o animal, seja ele cão ou outro, tem que estar muito bem pareado. E o triplo, o terceiro componente, é o público que vai ser assistido. Então tem que ser segurança para todos os envolvidos. No caso dos cães, os caninos, que são autorizados aqui no hospital, em outros ambientes utilizamos outros animais, mas aqui, por normativa interna, basicamente, cães. A maioria dos hospitais são cães. Eles são observados, de preferência, já na ninhada, dias ao nascer. Já observa se aquele vai ser o animal dominante, aquele muito reativo, briguento, digamos assim, né? Dentro da ninhada. Não é o adequado. Aquele dominador, o briguento, não é. Porque ele tem que ser não reativo com os outros, não reativo mais adiante com os humanos. Então você já observa como é esse comportamento na ninhada. A partir daí, nesses meses iniciais, ele vai passando pelo adestramento básico de comandos, de ficar, sentar, de estimulá-lo a aprender a não ir no alimento, a não ser aquele que você forneça. Ele não pode querer consumir um alimento de um paciente, nada disso. Então tem toda essa preparação. Então, perfil de reatividade, não ter com humanos e com outros animais. Depois, toda uma preparação, e a partir de 1 ano de idade, mais ou menos, em média, até um pouco mais, eles já começam a ter uma preparação para atuar no ambiente hospitalar, que é um ambiente que vai ter odores, vai ter ruído, vai ter público infantil, não só hospital, mas também hospital, vai querer tocar, puxar, acariciar, sacos de lixo, movimentos de cadeira de rodas, de muletas, bombas de fusão, uma série de ruídos diferentes do que ele está acostumado, agudos ou graves, etc. Então, isso tem treinamento, tem um adestramento, tem uma formação e a observação, principalmente daquele responsável, que conhece muito bem o seu animal, em identificar esses sinais corporais. Saber se ele está angustiado, se ele está bem nesse tipo de atividade. Não, você não tem que forçar o animal a fazer isso. Se ele não tem esse perfil, ele vai ser eliminado. Tem que ser benéfico para ele também, tem que ser prazeroso. Então, ele tem que ter um perfil adequado, ser tolerante a todos esses estímulos que eu falei, né, e algo que seja prazeroso para ele também. E falando um pouquinho mais agora do projeto, né, o Te Acolhe, ele começou lá atrás de uma forma, atendendo alguns setores aqui no próprio Pedro Ernesto, e ele está ganhando cada vez mais espaço até lá fora, né? Como é que começou, professor, o projeto e como é que ele está hoje? Um breve histórico da criação do que era a zooterapia, que acabou migrando e sendo renomeado Te Acolhe UERJ. Por volta de 2017, quase 2018, já tinha iniciado esse trabalho, mas o estímulo para iniciar o trabalho, né, veio de uma conversa simples nos pais, enquanto eu estava aguardando meu filho, que é autista nível de suporte 2, fazia terapias na PAI, aqui na Tijuca. E na conversa com os pais, enquanto a gente aguardava aquelas terapias, falando, seu filho faz terapia com pôneis nos jardins do Hospital Federal da Lagoa? Eu falei, não faz. Mas como já tinha conhecimento de uma enfermeira que foi da graduação ao doutorado, eu a formei aqui e trabalho lá, no dia seguinte eu já estava conversando com as pessoas do Lagoa Voluntário. Com ela, me indicou a veterinária, fiquei amigo de toda a equipe, cheguei a fazer a apresentação no centro de estudos, aprendi mais coisas lá com pôneis. E ele levava também para a terapia, apesar da logística ser um pouco complicada, deslocamento, engarrafamento, tudo, mas comecei a aprender isso lá. Falei, mas como eu vou trazer pôneis para o Oeste? Nem no campus Maracanã, nem em outro campo da Oeste não tem condição, muito menos no hospital. Não tem baia, tratador, alimentação, tudo isso seria uma logística impossível. Providencialmente, naquele momento, na própria PAI, começou um trabalho com cães, com o canil da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E o veterinário também foi uma pessoa muito solícita, muito amiga, ainda hoje participa do projeto, começou a trazer os cães para oficinas, cursos, treinamentos, que começamos a dar no campus aqui em Maracanã. Então, começou lá como zooterapia, fazendo esse trabalho, inclusive com a Faculdade de Educação. Ene Redig, professora da Faculdade de Educação, que trazia os alunos do curso de formação dela para participar desse trabalho. Semana de Biologia, também oficina de formação, uma série de divulgação. Então, inclusive em 2018, eu recebi até um diploma como projeto amigo do Batalhão de Ação com Cães da PM, a de Jolaria, o BAC. Tá? Então, ele já reconheceu o trabalho já em 2018. 2019, já tínhamos selecionado novos animais,
na comunidade, mais de meia dúzia, mais cães. Vamos iniciar isso em março, no máximo, quando começar o período acadêmico, no máximo, março de 2020. Pandemia. Paramos, total. E retomamos pós-pandemia. E aí na PPC e depois no UP. Aí já renomeado como Teacolhe. E a gente tem o senhor à frente do projeto, mas tem uma equipe grande por trás. Quem é que participa hoje em dia? Quem está envolvido? Sim, nós temos servidores, inclusive aqui da Comup, a Bianca Mantovani, tem a Cláudia, que é do CEPOERJ, Luciana Borges, que é pediatra. Tá? Então, basicamente, de núcleo oeste, nós temos esses servidores, mas tem um grande número de voluntários, vários voluntários, e o antigos tutores, que agora são chamados responsáveis, mais corretamente, pelos animais. Tá? Os parceiros que têm, por exemplo, que são da equipe animal, que tem esses outros animais exóticos, que são criados numa fazenda em Magé. Alguns eventos nós levamos esses animais. Então, todas essas pessoas atuam de forma voluntária, aqui no Rio de Janeiro, alguns até de Petrópolis que vêm para cá. E em Petrópolis foi estabelecida uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com total apoio da Prefeitura. Nós estamos atendendo agora em Petrópolis as UPAs e o Hospital Municipal Alcides Carneiro. Até visita no centro administrativo da Prefeitura também teve, já 2 semanas atrás. E a demanda só tem aumentado para atendimento em outras unidades no município também. Assim, Petrópolis, Rio de Janeiro e Into. Né? Então, isso é interessante a nível de documentação, porque existe um projeto de lei protocolado desde 2023 na LERT, que já foi aprovado em todas as comissões. Talvez vá à votação esse ano, apesar de todo esse imbróglio aí na LERT, governo, mas provavelmente ainda vá à votação em plenário esse ano. E no bojo desse projeto de lei, além de colocar a responsabilidade técnica da UERJ, né, em serviço assistido por animais no Estado, isso foi construído, digamos, a 4 mãos, quer dizer, né, ou a mais até mãos, mas estando eu à frente disso, e um gabinete da LERJ, da deputada, né, Elika Takimoto, e responsabilidade técnica, e também esse projeto, ele tem como justificativa de colocar serviços assistidos por animais no SUS, do Estado do Rio de Janeiro, como referência. Como tem homeopatia, auriculoterapia, reiki, uma série de terapias que são práticas integrativas complementares em saúde, a proposta é que terapia assistida por animais venha a ser uma prática integrativa complementar em saúde no SUS. Então, nós temos Pedro Ernesto, uma referência nossa casa, estadual. INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, federal. Petrópolis, outro município, atuando na esfera municipal. Então, nós já temos o tripé do SUS a nível federal, estadual e municipal. E dados serão coletados para dar de base para evidências, bases científicas, metodológicas cada vez mais robustas para, de fato, colocar isso como uma prática integrativa complementar em saúde. O senhor já comentou também brevemente, mas existe todo um cuidado também, todo um protocolo, né? Primeiro, na chegada do animal, né? Já no trabalho aqui em campo, para que aquele animal não se estresse durante o trabalho, e todo um cuidado também para fazer essas visitas na enfermaria. Como é que é esse protocolo? Sim. A gente tem um protocolo de biossegurança que foi construído muito bem, trabalhado durante um bom tempo, quase que um ano inteiro, junto com a CCH, com a Coordenadoria de Controle de Infecção Hospitalar, Andréa Cabral, na PR5, junto comigo, né? E mais um servidor, Igor, exatamente. E foi isso costurado com toda a base de outros protocolos de evidência científica, e foi elaborado um protocolo próprio, que inclusive foi levado para um congresso de infectologia e está sendo espalhado Brasil afora. Envolve, claro, cuidado do não estresse do animal, o perfil adequado, tudo isso, mas principalmente cuidados de biossegurança. Na chegada do animal, além de o tempo que ele faz suas necessidades lá fora e tudo, já ter feito antes, ao adentrar o hospital, higienização das patas desses animais com um lenço umedecido contendo solução de 2% de clorexidina, solução aquosa, nas patas e eventualmente pelos. Pelo mais na saída, mas ele já vem de banho tomado. Então, obrigatório, banho até 24 horas antes do início da atividade. Geralmente dão banho no dia. Então, vem de banho tomado, higienizados,
umedecidos na pata com 2% de clorexidina, spray bucal veterinário, 0,12% clorexidina. Além do próprio cuidado da equipe, de biossegurança, de vestido ou calça comprida, sapatos fechados, cabelo preso, ao adentrar a enfermaria, higienização das mãos, sem relógio, sem adornos. Se eu tenho alguém suspeito, já aconteceu, né? A pessoa falou, eu tô com um quadro gripal, nem aparece. A pessoa nem aparece aqui. Não vou de máscara, não. Se está em uma fase ativa mesmo, né? Prodrômica, nem vai. Tá? Nem vai. Então tem a questão toda do cuidado com os animais, da segurança do paciente também. Tá? Tanto na entrada quanto na saída. Vai transicionar, vai migrar de uma enfermaria para outra, de um setor para outro. Higieniza novamente as patas. Quando vai. E antes havia um impedimento, mas isso no geral, em todos os hospitais, os animais vão no leito. Com esse cuidado, eles vão no leito. Então, quando vai o leito, que está dentro do protocolo, um lençol novo para cada leito. Não é o lençol do paciente. A gente pede e a equipe já sabe, já lhe dá um lençol novo, ou às vezes até um avental descartável, bem longo, grande também, o verde ou branco de TNT. É ótimo, você estica aquele ali, melhor ainda, porque o lençol vai ter que depois lavar e tudo. Aquele não, você estica aquele EPI, aquele avental de TNT que cobre bem o leito e coloca o animal interagindo direto no leito com o paciente. Com todo esse cuidado, né? E claro, qual outro cuidado? De ser feito um mapeamento, quando se chega no setor, ou previamente, se der, se não der, eu vou com alguém da equipe e falo, quais leitos eu posso visitar? Qual leito tem restrição de precaução respiratória? Ou que está colonizado com bactéria multiresistente que seja muito grave que eu não possa? Porque até em alguns casos, pacientes colonizados, a maioria deles estarão no hospital, mas alguns que estejam sabidamente, né, infectados, o que se faz? A gente chama de paramentação reversa, como já fizemos algumas vezes. Além do lençol ali no leito e tal, é o paciente que, não é você que vai colocar, coloca em você até, pode colocar. Você coloca no paciente o avental, a luva, e ele interage com o animal da mesma maneira. Já fizemos isso e é muito interessante, dialogando com a CCH, periodicamente a gente conversa, eles falam, olha, e já deram autorização para expandir para mais setores. Por quê? Em um ano de registros, de inventários que fizeram, e agora tem muito mais do que um ano, tá? Não houve alteração, uma vírgula sequer, não houve um índice do perfil epidemiológico que tenha alterado no hospital depois do ingresso dos animais. Ou seja, não mudou o padrão epidemiológico por fato da entrada deles. Então, isso é uma segurança também que a gente tem, esse diálogo. Aquele animal também ele é observado, né, ali durante o trabalho. Já teve, tá cara. cansado. Sim, exatamente. Cada um sabe qual é o limite do seu animal. Os de maior porte geralmente cansam mais rápido, né? E se ele percebe, fala, olha, já não dá mais para ele, ó, vamos embora. Não vai dar para ele para tal setor, a gente volta uma outra vez. Então, isso tudo tem que ser observado. As visitas, elas têm acontecido uma vez por semana? Semanalmente, até em função do perfil, que tem bastante estudantes de vários cursos, da psicologia, muitos estudantes da medicina, e isso é ótimo, porque houve uma época que a gente não tinha uma estudante só da medicina, não tinha mais ninguém. Em uma época não tinha ninguém até. E agora, metade da equipe praticamente são estudantes recém-ingressos, acabaram de entrar no curso, já conhecem, até antes de ingressar na universidade, já conhecem o projeto, e logo vem na feira de ligas, a gente mostra e faz a apresentação, eles ficam, né, apaixonados, literalmente, né, e vem, e isso a gente acha muito importante, que seja para estudante de medicina, de enfermagem, para qualquer pessoa. Na realidade, o que a gente está trazendo também aí no bojo do trabalho. E ainda ontem eu vi uma frase num consultório que chamou a atenção. O afeto é revolucionário. Então, esse afeto, e você experienciou isso de perto, né? Esse afeto, você trazer essa possibilidade a uma pessoa que está num ambiente ali, contido, numa situação de fragilidade física, emocional, etc. Esse afeto ele é transformador. E a gente quer que esse profissional em formação seja transformado também. A gente está trazendo esse animal para rehumanizar a assistência em saúde, de certa forma. É importante que eles entendam que não é olhar a doença, o paciente, como um carregador somente de doença. É um ser integral, bio, psico, social e espiritual. E isso está dentro do contexto da saúde. Eu tive durante meu período de internação a oportunidade de ver de perto, né, a atuação, né, a transformação, não só em mim, mas em outros pacientes.
Mas o senhor, nesse tempo todo, assim, teve algum caso que marcou, que chamou a atenção? São vários, mas tem um que até está no nosso Instagram, no vídeo, mas passa muito curto, talvez as pessoas não percebam tanto. Foi de uma menina, criança, já pré-adolescente, tal, estímulo por volta de 12 anos no máximo, internada no INTO, na Avenida Brasil, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Naquela menina, a equipe multidisciplinar nos recomendou, deixa essa menina por último, que ela foi recém-operada, está com quadros de dor na perna, etc. Além disso, ela é PC, paralisia cerebral. Ela pouco vai interagir. Ela estaria acamada, não tem perspectiva de interação. Ok, deixamos por último, mas não deixamos de passar a visita lá. E chegou a aglomerar na hora da visita, chegou a aglomerar a equipe em volta devido à reação dela. Essa menina, ela não só interagiu tão bem com uma das cadelas, a Lua, a cadela do projeto, como ela gargalhou, ele virou totalmente em direção à cadela. Foi uma emoção tão grande, e a pessoa, o que está acontecendo? Você não falaram que ela não iria interagir? E foi uma gargalhada tão natural, tão espontânea, que chegou a emocionar todos, aquele movimento dela em direção ao cão, demonstrando que eu estou aqui. Surpreende, né? Esse afeto, essa conexão. Professor, e para quem está em casa e de repente acha que tem um cãozinho, né, um animal ali que tem um perfil de repente para esse trabalho, ou até um estudante aqui da UERJ, de uma instituição que queira se voluntariar, como é que ele um pode projeto fazer? de extensão, ele é aberto a toda a comunidade. Já pessoas nos viram em reportagem do Bom Dia Rio, do 2 de abril do ano passado, vai fazer um ano daqui a pouco. Acabou trazendo uma cadela que tinha a loura cristal, uma shih tzu, que tem o perfil, de fato, e acabou adentrando. A partir assim, primeiro contato no nosso Instagram, @teacolheuerj. Em breve, agora em abril, a gente vai ter nosso site também. Já está pronto, quase pronto, já a DGTI, a Diretoria Geral de Tecnologia de Informação da UERJ, está desenvolvendo nosso site. Vai ser www.teacole.uerj.br. Mas, por enquanto, só no Instagram. Logo, logo, a gente vai ter o site também. Então, podem entrar em contato. E, ainda há pouco, eu vim de uma reunião no CIPUERJ, em que nós vamos lançar, e vai ser final de junho, a gente vai ter o nosso workshop, 2 dias, no final de semana, aqui nas instalações da Faculdade de Medicina mesmo. São 2 dias para público externo. Claro, vai ter um valor aí que vai ter alimentação, material, tudo incluso, com uma certificação também que a gente vai dar, nossa, interna, para a formação dessas pessoas que queiram aprender sobre serviço assistido por animais e adentrar o projeto já tendo mais do que naquela hora, aquela informação que fala do adorno, de biossegurança, disso, ou bem-estar do animal. A gente vai ter um dia e meio, um sábado inteiro e parte do domingo para a pessoa aprender na teoria e na prática o que é esse trabalho. E, claro, em outros momentos a gente vai estar replicando essas informações com cursos mais pontuais. Mas a gente vai ter uma capacitação agora sistemática, pelo menos 2 vezes ao ano, para toda a equipe, para ter uma qualidade ainda maior agregada ao nosso trabalho. Alexandre, foi ótimo conhecer um pouco mais desse projeto que faz tanta diferença, né, na assistência à saúde, não só aqui do Pedro Ernesto, mas agora também em outras instituições. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Muito obrigado e eu agradeço por essa oportunidade. Não esqueça também de seguir a gente no YouTube, no Spotify e ativar as notificações para acompanhar os próximos episódios. Até a próxima!